Boa noite. Antes de começar essa mesa, a gente vai fazer uma homenagem. É um vídeo de um autor que eu gostaria muito de ter chamado para esta flip. Infelizmente, ele se foi. É um vídeo que está no YouTube, então a qualidade não é tão boa. É emocionante para a gente. Eu vou deixar vocês... É uma leitura da Hilda Hilst, feita pelo Victor Heringer. Poemas malditos, gozosos e devotos. 12. Estou sozinha se penso que tu existes. Não tenho dados de ti, nem tenho tua vizinhança. E igualmente sozinha se tu não existes. De que me adiantam poemas ou narrativas buscando aquilo que, se não é, não existe? Ou se existe, então se esconde em sumidouros e cimos, nomenclaturas, naquelas não evidências da matemática pura? É preciso conhecer com precisão para amar? Não te conheço. Só sei que me desmereço se não sangro. Só sei que fico afastada de uns fios de conhecimento se não tento. Estou sozinha, meu Deus, se te penso. 17. Penso que tu mesmo cresces quando te penso. E digo sem cerimônias que vives porque te penso. Se acaso não te pensasse, que fogo se avivaria não havendo lenha? E se não houvesse boca, por que o trigo cresceria? Penso que o coração tem alimento na ideia. Teu alimento é uma serva que bem te serve a mão cheia. Se tu dormes, ela escreve acordes que te nomeiam. Abre teus olhos, meu Deus, come de mim a tua fome. Abre a tua boca e grita este nome meu. Bom, boa noite. Essa mesa é Animal Agonizante. É uma mesa sobre a arte do conto. É uma mesa sobre 50 anos de literatura do Sérgio Santana, um grande mestre da literatura brasileira. E uma mesa sobre a estreia de um autor, um grande autor que está estreando, que é o Gustavo Pacheco. A mediação é de um jornalista de livros super competente, que é hoje editor assistente na revista Serrote. Boa noite e aproveita. Obrigado, Josélia. Boa noite a todos. Bem-vindos a esse encontro com Sérgio Santana e Gustavo Pacheco. São dois escritores de gerações diferentes, formações diferentes, estilos diferentes, mas que têm pelo menos uma coisa em comum: a predileção pelo conto. Por isso, para começar a nossa conversa, eu vou ler para vocês um trechinho de um conto do Sérgio Santana, em que ele faz uma das descrições mais bonitas, que eu conheço pelo menos, do trabalho de um contista. O Sérgio escreve o seguinte: sentado numa cadeira de balanço, pés pousados sobre uma arca cheia de livros, revistas, originais, papéis velhos e escritos abandonados, pernas dobradas para que possa apoiar sobre as coxas uma pequena prancheta com folhas de papel, rabiscando com uma caneta Bic anotações e pensamentos que incluem um trompetista e um pássaro negros, uma mulher nadando no mar agitado, o prazer de um molusco em sua concha, borboletas, um violinista, cantigas crepusculares da infância, mas também manifestações da crueldade infantil, a beleza lugar comum da melancolia, mas também felicidade, uma moça franzina e delicada como uma sílfide, uma amante secreta num velório, um debruçar-se sobre o não ser, o nada, a iminência de invocar Deus e o diabo. Tudo por um texto de elegância e beleza. Veja como é simples. A moça despindo-se num quarto à luz de um poste, gatos copulando, punidos com água fervente, clichês do amor, textos repudiados, a ameaça de um fracasso tão mortificante que poderia ser fatal. Um algoz interno que diz: você está acabado, cara. Os aromas de textos não escritos, ideias perdidas para sempre, composições, nuances melódicas, o dom da graça e da poesia. A língua está aí, mãe inesgotável,
à espera de que você beba nela, língua e palavra. Qualquer impossibilidade é toda sua. Este, que não pode ser nenhum outro, abismado, verdadeiramente obscuro, é o contista. Nessa passagem, o Sérgio descreve o contista como alguém que recolhe ou inventa, né, fragmentos de vida. São imagens de tristeza e de alegria, de prazer e de desespero, de terror e de beleza. E com eles constrói histórias que transformam o nosso olhar sobre o mundo. E é isso que o Sérgio Santana vem fazendo há quase 50 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1941 e estreou em 1969 com o livro de contos O Sobrevivente. Desde então publicou 20 livros, incluindo alguns que já se tornaram clássicos da nossa literatura, como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, de 83, A Senhorita Simpson, de 89, e O Voo da Madrugada, de 2003, todos ainda em catálogo pela Companhia das Letras. E hoje o Sérgio vive uma fase prodigiosa da carreira. Nos últimos 7 anos, ele lançou nada menos do que 5 livros inéditos. O mais recente se chama Anjo Noturno, saiu ano passado. Esses livros marcam e demonstram a imaginação prodigiosa que ele sempre teve e o senso de humor feroz que ele conserva até hoje. E com eles ele se afirmou como um dos nossos grandes escritores e um mestre do conto, com um lugar próprio na tradição brasileira desse gênero. Essa tradição, ela se enriquece, se expande toda vez que surge uma nova voz, como a do Gustavo Pacheco. Ele nasceu no Rio, em 1972, já foi advogado e antropólogo, hoje é diplomata, vive em Brasília, e acaba de lançar o primeiro livro dele, que se chama Alguns Humanos, e saiu ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil pela editora Tinta da China. Nos 11 contos desse livro, os protagonistas são os seres humanos e animais, como, por exemplo, um orangotango que protege o novo morador da sua jaula no zoológico, ou uma mulher mexicana que é exibida por toda a Europa como atração de circo. O que o Gustavo mostra nesses contos é que alguns humanos, sobretudo os da famigerada espécie homem branco ocidental, são capazes das maiores bestialidades. E os animais são seres que podem ser mais compassivos, mais generosos, mais sábios, em suma, muito mais humanos do que nós. O nome da nossa mesa é Animal Agonizante. Mas não se preocupem, nós estamos todos bem. Esse título diz respeito, claro, a alguns temas centrais da obra dos nossos convidados. O corpo, a morte, o desejo. Temas importantes também na obra da Hilda Hilst, nossa autora homenageada nessa flip. O que o Sérgio e o Gustavo nos lembram é que, no fundo, somos todos animais agonizantes. Mas, no breve espaço do conto, assim como no curto tempo da vida, a gente também pode se divertir. Então, para começar os trabalhos, vou pedir que o Sérgio leia um trechinho de um conto do Anjo Noturno, se chama Talk Show. Sérgio, por favor. É apenas um trechinho mesmo, sabe? Tá bom. É o começo do Talk Show, é um dos pontos que eu mais gosto no livro, Anjo Noturno, e é assim, Talk Show. Eu estava com os nervos despedaçados. Se pensarem que exagero, basta eu dizer que senti uma aflição tão grande em meus músculos e nervos que tinha vontade de sair do meu corpo ou dar cabeçadas na parede. Tomava cada vez mais ansiolíticos e soníferos e era capaz de acordar no meio da noite para beber café e fumar um cigarro. Acordava de manhã sonolento e deprimido e chorava sem outro motivo preciso, além de ser quem eu era. Uma amiga me disse que o meu problema era a solidão. Mas quem suportaria viver comigo se nem eu me suportava? Ela apertou minha mão com força, talvez sugerindo que suportaria, mas me fingi desentendido, por se eu sozinho comigo mesmo já era péssimo. Imaginem ter uma testemunha diária do meu sofrimento e meu fracasso. É isso, pessoal. Sérgio, para a gente agora engrenar nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente o que é um bom conto para você. Olha, é difícil definir o que é um bom conto, porque tem muitos contistas diferentes, né? Mas, para mim, especialmente, o conto, quer dizer, por ser uma forma mais breve que o romance, tem que ter uma tensão, né? Uma tensão permanente, do princípio ao fim.
Agora, o tamanho de um conto é variável. Tem contos super breves e tem outros que são praticamente novelas, né? Mas eu sou mais pela forma breve do que pelo romance. É uma característica minha. Eu até posso explicar mais ou menos por quê. Eu fico tão angustiado escrevendo, eu vou tão fundo assim, que eu acho que escrever coisas muito mais longas me deixariam numa tensão enorme. Então, eu prefiro aproveitar essa tensão, que não é necessariamente uma coisa negativa, e utilizá-lo de uma forma breve. Eu tenho, assim, uma espécie de ansiedade de ir direto ao ponto. Trabalhando o texto, obviamente, né? O texto tem que ser muito trabalhado. Eu escrevo e reescrevo cada conto muitas vezes. Perco até a conta de quantas vezes. E você pode contar um pouquinho para o público o que acontece no talk show depois dessa apresentação brutal? Só um pouquinho, para não estragar a surpresa, mas... Olha, o talk show é um conto de um escritor que se sente decadente e que é chamado para faturar alguma grana no talk show de uma apresentadora que chama Edivina Sampaio, né? E as pessoas identificaram um pouco a Hebe Camargo, mas eu não tive nenhuma intenção de retratá-la. Mas quase que inconscientemente a Hebe vinha na minha cabeça. Então aquelas perguntas meio bobas que ela costumava fazer, e o meu autor, o meu personagem, ele fica muito nervoso com aquilo, né, aquele talk show. Mas tem vários personagens, né? Tem um casal de transexual, tem uma cantora paulista, uma cantora muito boa, por sinal, mas que ela tem um problema com álcool e drogas, né? Então ela não chega nunca, e quando chega, ela canta uma canção que deixa o meu personagem entusiasmado. Mas ao mesmo tempo que ela vai cantando, ela vai adormecendo, até terminar completamente dormindo na cama, né? Agora, o meu personagem, ele também tem uma hora que ele vai para o camarim, porque ele dando o braço para a Edivina, a talk show, ele viu os seios dela com uma operação plástica muito bem sucedida e tocou ali nos seios plásticos. Aí ele ele é levado para o camarim, é trancado por dentro, porque ele tem que receber um cheque ainda, mas enquanto isso, ele fica acariciando uma boneca, que é a boneca da Edivina. E por aí vai, tá né? Bom, tem bom. Muita coisa. Não, já deu para entender, eu acho. Gustavo, boa noite. Para você, o que é um bom conto? Olha, um bom conto, para mim, é um conto que toca em várias dimensões ao mesmo tempo. Que ele não fica só na superfície de uma boa história, uma história bem contada e que prende a atenção do leitor, que é um dos deveres do conto, mas que ele toca em vários níveis que às vezes nem o próprio autor soube dizer ou planejou que fosse dessa maneira, né? É um conto que te faz pensar, é um conto que te faz se interessar por um determinado assunto, é um conto que te faz pensar sobre a sua própria vida de uma outra maneira, né? Isso num plano mais analítico. Num plano mais pessoal, o bom conto para mim é aquele que eu termino de ler e falo, sacana, agora eu quero ver como é que você fez esse efeito aqui. Aí eu pego e destrincho ele e vou lendo, ele fez assim, ele fez assado. É o que me dá esse ímpeto de tentar entender como ele conseguiu produzir esse efeito em mim. Você pode ler para a gente, então, um trechinho do Alguns Humanos? Quer que eu bote? Eu vou ler um pedacinho do conto chamado Ambistoma Mexicanum, ou O Labirinto Invisível. A obra. 8 espelhos redondos com uns 30 centímetros de diâmetro. Um dos espelhos é côncavo, mas isso Marcelo só ficou sabendo depois, quando pesquisou mais sobre a obra e o artista. Cada espelho está encaixado na ponta de um pedestal triangular de aço inoxidável pintado de branco, com 1 metro de altura. Os espelhos estão dispersos pelo salão sem nenhuma lógica aparente. No centro do salão, uma lâmpada de 150 watts, um pequeno pedestal de madeira com uma caixinha de metal e outro pedestal de madeira maior com um aquário em cima. Quem se aproxima do aquário logo ouve o som de um alarme eletrônico e vê a lâmpada piscar e começa a entender que os espelhos demarcam uma espécie de caminho que leva até o centro do salão.
Um imperceptível raio de luz sai da caixinha de metal e é rebatido pelos espelhos, formando uma teia. Quem atravessa essa teia faz apitar o alarme e acender a lâmpada. Para chegar até o aquário sem que isso aconteça, é preciso encontrar, por tentativa e erro, o caminho que passa por fora dessa teia, o caminho do labirinto invisível. Marcelo gostou imediatamente da obra. Era muito mais divertida e interessante do que todo o resto da exposição, com trabalhos de 46 artistas de todo o mundo. Marcelo não entendia de artes plásticas e não queria entender. Era músico, gostava de literatura e cinema e achava que isso já era o bastante, pois a vida é muito curta para conhecer e gostar de tudo. Mas volta e meia Flávia era convidada para vernissagens e ele sempre a acompanhava. Ela nunca insistia para ele ir, mas não precisava, ele sabia que ela esperava isso dele. Já meio bêbado de champanhe, Marcelo ficou brincando de atravessar de propósito as linhas invisíveis só para disparar o alarme. Quando se cansou, chegou ao final ao aquário. E foi aí que tudo começou. Dentro do aquário nadava um homenzinho com rabo. Ou pelo menos foi isso que Marcelo pensou quando viu o pequeno ser rosado e translúcido se deslocando e agitando as minúsculas mãozinhas. Olhando melhor, Marcelo reparou na cabeça desproporcionalmente maior do que o corpo, com 3 protuberâncias de cada lado que parecia tranças rastafares, só que rosadas e translúcidas. A boca, congelada num sorriso discreto e quase irônico, fazia um par perfeito com os 2 olhinhos negros atentos, que não piscavam. Não era humano, mas era assustadoramente parecido. Marcelo ainda estava paralisado com a descoberta quando um rapaz de óculos e crachá, com as mãos para trás como se estivesse algemado, se aproximou e puxou conversa, respeitoso. Impactante, não é? Sem conseguir tirar os olhos do bicho, Marcelo apontou o aquário e disse: "O que é isso?" "Isso é um arroloto", disse o rapaz, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Um arroloto? Como assim?" "É um bicho mexicano." Marcelo encarou o rapaz em silêncio e disse: "Eu sei o que é um arrolótalo. Eu só não sabia que ele existia." Gustavo, você já disse em várias ocasiões que a obra do Sérgio tem uma importância muito grande para você. E bom, agora você está organizando uma antologia dele que vai sair em Portugal pela Tinta da China. Uma novidade que vem por aí. Mas o seu primeiro encontro com o Sérgio foi há muito tempo, né? Você podia contar para a gente como é que foi esse primeiro encontro com o Sérgio? E também falar um pouco o que a obra dele significa para você como leitor e como escritor? Claro. O Sérgio foi o primeiro escritor de carne e osso que eu conheci. Ele veio visitar minha escola quando eu tinha 16, 17 anos. Não era parte da atividade curricular, era para quem quisesse ler, então, era uma conversa informal. E foi uma experiência muito interessante. Eu me lembro, inclusive, de uma pergunta que eu fiz para ele. Eu perguntei assim: os livros no Brasil são tão caros, você, como escritor, não se preocupa com o preço do seu livro? Porque eu vivia duro, sem dinheiro para comprar livro, aquilo ali me incomodava. Aí ele virou e falou: "Não. Eu me preocupo em escrever, eu acho que isso já é bastante." E aquilo ali me desarmou, me desconcertou. E é claro que hoje eu dou razão para ele. O livro continua caro no Brasil. Isso eu estou falando dos anos 80, mas o livro sempre foi caro no Brasil, continua caro no Brasil, mas não é um problema dos escritores, não é um problema só dos escritores esse livro é caro, é um problema de toda a sociedade brasileira, né? Mas desde esse primeiro momento, ele foi mais ou menos na época que ele lançou A Senhorita Simpson, que foi o primeiro livro dele que eu li. Eu li e eu tomei uma porrada, porque eu já tinha lido algumas coisas de literatura brasileira, eu gostava, já li o Rubem Fonseca e tal, mas o Sérgio tinha um frescor, uma jovialidade ali e uma variedade de interesses que me espantava e continua me espantando até hoje, né? E isso é algo que eu me inspiro muito nisso, que é você conseguir falar com a mesma densidade, com a mesma profundidade da sua própria experiência de vida, da sua memória, né? Tem contos excelentes, nos últimos livros tem publicado muitos contos excelentes aí, trabalhando com a memória, mas também trabalhar com realidades completamente diferentes. Tem um conto em particular da Senhorita Simpson, chamado Efeito Bumerangue, que se passa todo na Rússia da perestroika.
Isso numa época que não tinha internet, não tinha nada. É um conto ultra detalhista. Eu li aquilo, eu tenho certeza que esse cara foi lá e passou uma temporada para escrever esse conto. A primeira coisa que eu perguntei quando a gente se encontrou foi: Sérgio, você esteve lá em Moscou? Ele falou: não, nunca estive em Moscou. Quer dizer, sem internet, como é que você conseguiu escrever esse conto? Até hoje eu não sei direito. Até faz parte da magia dele. E como esse tem vários outros contos, vários outros aspectos eu acho que merece destacar. Outra coisa dele que eu acho fenomenal e que também me inspira muito é a capacidade de mesclar a narrativa com um certo ensaísmo, né? Com a discussão, o debate de ideias, né? Que não precisa ser necessariamente algo, né, solene ou pesado. Olha o que eu tenho a dizer sobre o mundo, mas, por exemplo, Na Boca do Túnel, que é um dos melhores textos que foram escritos em qualquer língua sobre futebol, aquilo ali tem toda uma sabedoria, uma experiência de futebol de uma vida inteira condensada ali. Né, que vai do nível da conversa de bar até colocações metafísicas, tendo o futebol ali como ponto focal ali, sem nunca deixar perder a narrativa, a história. Enquanto isso, está acontecendo uma história ali, e você segue a história, e a história te prende. Então, eu acho isso tudo muito fascinante. Muito. E, Sérgio, você, por sua vez, assina um dos textos de apresentação do livro do Gustavo. Você leu antes de sair, naturalmente, e você se disse impressionado com a imaginação e com a linguagem dele. O que te surpreendeu mais nos contos do Gustavo? Olha, eu me surpreendi com o livro inteiro, né? Primeiro que eu não esperava ler um livro tão bom assim, o livro do Gustavo. Quer dizer, eu recebi, ele me mandou, né? Eu recebi a edição portuguesa ainda e devorei o livro. Eu achei uma coisa extraordinária. Eu vi alguma coisa de Borges ali, de Rubens Fonseca, mas é muito ele próprio, Gustavo. E são histórias que têm uma característica de animais melancólicos. Eu achei isso bonito, né? Gorila na cela, na jaula, né? Esse sentido melancólico e ao mesmo tempo amoroso. São coisas muito interessantes mesmo. E então eu fiquei fã do Gustavo a ponto de escrever para ele, falando que tinha adorado o livro, que eu tinha um e-mail lá dele, e depois eu postei no Facebook um autoelogio por livro Alguns Humanos. Quer dizer, tudo eu fui absolutamente franco e sincero, né? Porque eu jamais teria postado no Facebook um livro que eu apenas para fazer média com o autor, né? Então, eu sou muito bem impressionado com os livros dele, com os contos dele. Reli Alguns Humanos agora, porque a gente ia fazer essa mesa junto. E essa segunda leitura me impressionou tanto como a primeira leitura, o que é um sinal muito claro do valor de um livro, né? Porque às vezes a gente relê um livro muitos anos depois, um livro que ficou marcante na nossa vida, mas o livro do Gustavo eu li assim, praticamente seguido, 2 vezes e com o mesmo prazer nas 2 vezes. E, Sérgio, você está chegando aos 50 anos de carreira com uma obra de grande vitalidade, né? Como eu falei, são 5 livros novos em 7 anos. Agora, os últimos 3 livros, O Conto Zero, Homem e Mulher e agora O Anjo Noturno, eles têm um viés mais autobiográfico, né? Você lembra um pouco, não lembro, mas digo, suas histórias se inspiram na infância, na juventude em Minas, em amores antigos e tudo mais. Mas sem deixar de lado essa invenção formal e a imaginação que são a marca da sua obra. Então, o que significa para você completar 50 anos de carreira? Quer dizer, é um momento também de revisão da vida, da obra? Olha, eu sinceramente me assusto um pouco, claro, né? Envelhecer é uma coisa que assusta, né? Porque, evidentemente, a morte se torna uma coisa mais presente, embora não haja idade para morrer. Possa acontecer várias coisas. Mas eu fico passando, puxa, 50 anos, e a necessidade de escrever textos bastante autobiográficos, que era que eu queria recuperar vários momentos da minha vida. É claro que não é uma narrativa completamente realista, né? É uma narrativa mais poética. E tinha alguns lados na minha vida, por exemplo, que eu queria, de qualquer maneira, fixar, né? Um deles era um conto que se chama Vibrações, está no Conto Zero, se não me engano, que foi uma temporada que eu passei em Iowa City, nos Estados Unidos, 1970, 71, e uma época eu convivi com 30 escritores de mais ou menos 30 países do mundo, né? E aquilo era uma vivência muito rica. E fora isso, os Estados Unidos viviam um momento efervescente, né? Eram chamados sexo, drogas e rock and roll,
mas havia um alto astral, né? Ao mesmo tempo havia o bode da guerra do Vietnã, mas o pessoal lutava contra a guerra. O pessoal que eu conheci, os americanos que ficaram meus amigos, eram todos violentamente contra a guerra, né? Então, eu botei todas as minhas vivências naquele conto Vibrações. E eu lembro que, primeiro, eu fiquei lá na casa de um americano, depois a minha mulher foi lá, a gente ficou junto no hotel, depois eu fiquei sozinho no hotel. E nesse hotel, eu era muito amigo do Kenneth Brown, que era um autor e um ator do Living Theatre, que o Living Theatre era um grupo mítico na época, né? E tinha o Seymour Cream, que na época estava com 49 anos, eu achava ele velhíssimo, né? Eu tinha 29, eu achava ele, não é possível, porque o Cream era um crítico, mas da geração beatnik, né, que também era um outro mito da minha adolescência, né? Jacques Kerouac, Allen Ginsberg. E o Cream era um cara que trazia para a nossa convivência todos esses mitos da Beatnik Generation, que, curiosamente, teve um período que caiu em descrédito, porque não é uma coisa muito literária, é uma coisa mais solta. E agora estão sendo recuperados, na medida que, já morto, livros do Jacques Kerouac, por exemplo, estão sendo revalorizadíssimos, né? Isso é um sinal da sobrevivência de um autor. Muitos anos depois da morte, ele ser revalorizado. E eu estava ali com pessoas que viviam isso. Então, era realmente uma vivência muito interessante. E que eu tinha feito anotações nesse período que eu estava passando lá, mas até que chegou um dia, há poucos anos, que eu falei, não, essas anotações dão um texto, praticamente uma novela, né? E realmente fiz e fiquei muito realizado de fazer, porque é isso. Fora isso, as vivências de infância, né? Minha rua de bairro em Botafogo, no Rio, né? A minha paixão pelo Fluminense, que vem desde essa época, tudo isso eu coloquei ali, né? E foi digamos assim, um acerto de contas com a minha vida, né? Que eu acho que eu devia ter feito, e eu considero isso um privilégio, porque é como se você vivesse duas vezes. Uma, aquilo que você viveu realmente é tudo muito alucinantemente rápido, e outra vez, quando você escreve aquilo. Quando você escreve aquilo, você fixa aqueles momentos, né? Então, esses textos autobiográficos dos 3 últimos livros me dão essa sensação e esse prazer. Gustavo, o Sérgio falou agora sobre essa mistura de ficção e realidade, digamos assim, nos livros mais recentes dele. Seus contos jogam muito com isso também, de outra forma, claro. Mas uma personagem do seu livro, que também é escritora, diz que o objetivo dela é deixar o leitor o tempo todo na dúvida entre o que é real e o que não é. Algo que acontece nos seus livros o tempo todo. Que muitas situações que a gente lê nos contos e que aparecem ser insólitas, na verdade são reais. A história do pigmeu africano que é levado para os zoológicos de Nova York, o crânio de um índio botocudo que vai parar na Alemanha, a Julia Pastrana, uma mulher mexicana que é exibida pela Europa como se fosse uma atração de circo. Como é que você selecionou esses casos que você narra nos seus contos? E, mais do que isso, por que resgatar esses casos que mostram, de alguma forma, a cultura ocidental dominando, oprimindo, desprezando o outro? Olha, eu acho que as histórias não são só as histórias, são o que a gente faz delas, ou como a gente consegue contá-las, né? Ouvindo o Sérgio falar, eu me lembrei de uma frase do Martin Cohen, que é um escritor argentino, que eu gosto muito. Uma vez perguntaram para ele assim, o que é mais importante para um escritor? É a memória ou a imaginação? E ele respondeu, a linguagem, nem a memória nem a imaginação. Se você não tiver a linguagem muito apurada, não adianta. Você pode ter as melhores memórias do mundo, ou pode ser a pessoa mais imaginativa, se você não conseguir transmitir isso. E isso que o Sérgio faz muito bem, quando ele escolhe, por exemplo, às vezes falar de si próprio na terceira pessoa, e certas maneiras narrativas assim, eu acho muito, muito interessante. No meu caso, eu procurei certas histórias que, de algum modo, me fascinassem, né? Que acabassem se transformando numa obsessão.
ou porque eu li sobre elas em alguma nota de pé de página de um livro ou numa revista, ou porque eu ouvi falar sobre elas, e elas ficaram na minha cabeça 1, 2, 3 anos ali germinando, e eu comecei a me interessar, li e juntei material sobre essas histórias, vi o que já tinha sido escrito sobre elas, vi que ainda tinha coisa a dizer sobre essas histórias. Pensei, o que eu tenho a dizer de novo sobre essas histórias, né? Ou que maneira de contar essas histórias? Como é que eu posso contar essas histórias de uma maneira não óbvia, de uma maneira não direta? Histórias, muitas vezes, chocantes, mas que, ao contá-las de maneira indignada, você tira um pouco o choque daquela história. A minha intenção sempre foi, ao tratá-las de maneira o mais oblíqua possível, você aumenta o potencial de choque dessas histórias, né? Contraditoriamente, né? Então, às vezes, isso tem a ver com o registro da linguagem, de novo, né? Uma coisa, para mim, não está separada da outra. O interesse pela história também é o interesse em como contar essa história. Uma história que merece ser contada, ela merece o esforço de encontrar a maneira certa de contá-la, né? Então, elas podem estar em qualquer lugar, elas estão aqui ao nosso redor o tempo inteiro, em mesas de bar, né, em jornais, né? O que não falta no mundo são histórias, o que faltam são pessoas com vontade de disposição para contá-las, talvez da maneira que elas precisem ser contadas. É isso que eu tenho tentado fazer. Então, essa questão da imaginação é uma questão muito curiosa para mim, que eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, pô, o seu livro tem muita imaginação, mas, na verdade, 95% do que está lá aconteceu de maneira documentada, né? As pessoas estão lá com os nomes delas, datas, os fatos, às vezes nos mínimos detalhes. Mas aí outro escritor, que é um escritor espanhol, que é o Antônio Martins Munhoz Molina, diz assim, uma gota de ficção transforma tudo em ficção. Então, às vezes não é preciso muita imaginação para dar essa impressão de imaginação, né? Um pouquinho só de invenção e você já transforma uma história real numa história inventada. E muitas histórias que você narra ali aconteceram no século XIX, começo do século XX. Por que resgatar essas histórias e contá-las agora? Quer dizer, o que elas revelam também sobre a gente? Essas histórias de exploração, de violência dos povos ocidentais contra os africanos, os índios? Essa é uma boa pergunta. Eu me lembro sempre daquela frase do Walter Benjamin, né? Todo documento de cultura é um documento de barbárie também, né? Então, todas essas histórias, elas procuram chamar atenção também, pelo menos a maneira como eu tento contá-las, chamar atenção para o quanto a cultura está entremeada de barbárie, o quanto a nossa cultura está entremeada de barbárie. E não só no passado. Quer dizer, histórias absurdas e insólitas, como aquelas que estão no livro, estão ao nosso redor hoje. Mas talvez o distanciamento no tempo, no espaço, ou talvez uma linguagem um pouco mais fria e distanciada, como eu tento fazer, provoque um choque maior de estranhamento com a realidade do que a gente falar do nosso dia a dia, da nossa realidade, com um tom jornalístico que a gente está acostumado. Então, muitas das histórias do livro, elas têm paralelos aí inegáveis com coisas que acontecem hoje em dia, né? Algumas vezes eu procurei apontar ou dar a dica desse paralelo, mas às vezes não era nem necessário, né? Então, assim, posso fazer mil alusões, mas só para dar um exemplo, um conto que eu escrevi sobre o chamado Queque, que é sobre o índio botocudo, que foi levado para a Alemanha no século XIX. É uma história muito já conhecida da história da antropologia brasileira, mas ela se abre para muitas histórias possíveis, né? Se você parar para pensar que os índios botocudos são os antepassados, por exemplo, dos índios Krenak, e que os índios Krenak estão entre os que mais sofreram com a tragédia de Mariana, por exemplo, você consegue estabelecer uma linha de continuidade histórica direta entre as atrocidades que os botocudos sofriam no século XIX e as atrocidades que os seus descendentes ainda hoje continuam sofrendo. Mas o que mais me interessa é falar disso de uma maneira oblíqua, indireta, né? Evitar um tom panfletário. Eu acredito que isso dá... Quanto mais oblíquo e indireto você consiga falar das coisas, você, às vezes, abre o texto para mais camadas de sentido até do que você mesmo estava imaginando, e você provoca
sensações distintas no leitor, distintas daquela, já conheço isso aqui, eu sei que eu tenho que ficar chocado, barbarizado com isso aqui. Mas são tantas histórias que a gente encara todos os dias que eu vou passar e quero ver uma coisa mais amena. Então, uma das maneiras de tentar se livrar disso é contar uma história que parece que se passa em outro lugar, em outro tempo, e se passa de fato, mas também talvez não esteja tão distante das histórias que acontecem aqui e agora. Sérgio, você falou sobre um dos seus contos autobiográficos recentes. Num outro conto que está no Anjo Noturno, chamado Amigos, você relembra um episódio de perseguição que você sofreu no início da ditadura militar. Você trabalhava na Petrobras, tinha uma relação com o sindicato e acabou sendo demitido por conta disso. Depois disso, você começou a escrever, coincidentemente, esse episódio que acabou dando pontapé na sua carreira de escritor, e publicou 2 livros, Notas de Manfredo Rangel, repórter, e Confissões de Ralph, nos anos 70, que tratavam desse clima opressor da ditadura, mas com muita ironia, debochando quase da ditadura. Como é que foi essa época para você? O que você imaginava que podia acontecer com você por causa desses livros? Bom, quer dizer, evidentemente eu estava na oposição da ditadura, fui perseguido até, embora eu acho que eu paguei um preço baixo com isso, porque eu fui demitido do meu emprego e respondi a um inquérito policial militar do Exército, né? Mas só que eu nunca fui preso, nem muito menos torturado. Mas tive amigos que passaram por isso tudo, né? Então era chocante, né? Mas depois eu me afastei da política, quer dizer, não porque tudo, eu confesso que tinha um certo medo. E depois eu tinha um certo medo e com razão, né? Agora, eu tenho um capítulo no Confissões de Ralph que chama Interrogatório, que são 2 policiais batendo, torturando um preso, mas fazendo perguntas cada vez mais absurdas para ele, até quem descobriu o Brasil e não sei o quê. E por aí vai, perguntas assim, receitas de uma rosca doce, e por aí vai, várias coisas. E o meu grilo maior era que o pessoal da ditadura viesse a ler aquele conto e quisesse fazer comigo a mesma coisa. Eu tinha esse grilo, quer dizer, era um grilo, nunca aconteceu, felizmente, mas eu realmente tinha medo. Mas uma coisa que a gente contou na ditadura era que eles não eram organizados o suficiente para rastrear os autores todos, é claro. Eu não tinha essa importância, como tinha o Rubens Fonseca, por exemplo, que teve livro proibido. O Inácio Toela Brandão teve um livro excelente, O Zero, que foi publicado primeiro na Itália, porque aqui no Brasil foi censurado. Então, havia uma certa desordem na ditadura naquela época, né? Isso aí contou ponto a nosso favor, né? Mas medo eu tinha, né? E como é que você se sente hoje vendo gente que pede a volta da ditadura, gente que pede censura a obras de arte consideradas obscenas, como as da Hilda Hilst já foram consideradas? Você que passou por isso, o que pensa quando vê esse tipo de situação? Não, eu acho, quer dizer, eu fico chocado, né? Fico chocado e chateado, né? De haver gente, principalmente gente jovem, inclusive, a maior parte das pessoas que estão por aí hoje são pessoas que não viveram aquilo, né? Porque não foi barra muito pesada. O que se vive hoje em dia no Brasil, perto daquilo é nada, porque hoje em dia, pelo menos, você pode externar uma posição, né? Embora haja muita coisa condenável no que a gente vive no Brasil hoje, mas naquela época a gente tinha uma impotência total diante do pessoal da ditadura. Inclusive, não daria para você escrever, por exemplo, como se escreve no Facebook hoje, se existisse o Facebook na época, quer dizer, não poderia existir, era outra época, né? Você, por exemplo, os jornais todos eram censurados. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, começou a publicar, onde o texto era censurado, receitas culinárias, né? Quer dizer, porque o Estado de São Paulo, apesar de ser um jornal mais conservador, era um jornal super censurado, né? Então, eu acho que quem advoga a ditadura hoje, acho que se for por honestidade, está cometendo um tremendo equívoco, né? Um tremendo equívoco. E espero que isso nunca aconteça mais, né? Uma ditadura militar.
Eu sou de outra geração do Sérgio, mas me lembro que um dos primeiros discos que eu comprei, vinil ainda, na época, nos anos 80, foi um disco da Blitz, né? Acredito que alguns de vocês já tenham comprado o disco. O disco da Blitz, vinil, que tinha Você Não Soube Me Amar. Esse disco da Blitz, ele tinha 2 faixas do disco riscadas com prego, assim, manualmente, porque tinham sido censurados pela censura federal, né? Então o disco já estava na fábrica. Isso eu vivi, quer dizer, eu vivi e me lembro muito bem do que era isso. Então a ditadura pegou assim, não foi uma geração não, foram várias gerações. Eu peguei o finzinho disso, mas eu me lembro muito bem, eu me lembro o suficiente assim para achar assim terrível, lamentável e também muito sintomático das escolhas que o Brasil fez como país nas últimas décadas. Você ouvir pessoas cogitando publicamente a volta da ditadura. Sérgio, chegou aqui uma pergunta do público. Luciana, que diz o seguinte: escrever tanto como você faz exige, imagino, disciplina. E como é que você cria o ambiente para produzir tanto e tão bem? Você tem uma rotina de escrita? Olha, praticamente eu tenho uma rotina, porque eu estou sempre, quer dizer, no momento eu estou ficando mais devagar, porque pelo seguinte, como eu publiquei vários livros nos últimos anos, eu não quero me repetir. E estou querendo também escrever com mais prazer e menos tortura. Sabe, aquele negócio, você fica angustiado. Eu estou procurando evitar isso um pouco mais. Então, eu estou escrevendo muito devagar e a minha rotina, se é que existe rotina, é essa: acordar, depois de tomar café, essas coisas todas, eu pegar o texto que eu estou fazendo. São textos muito lentos. No momento eu estou fazendo um deles, por exemplo, que deve ser um texto relativamente longo, mas eu pego um pouco cada dia. Eu acho bom esse método. E tem uma coisa que o Hemingway dizia, o seguinte: é bom você terminar num dia de escrita num lugar que você saiba que pode continuar no dia seguinte. Eu acho um conselho precioso, porque se você acabar de escrever aquele negócio naquele dia e continuar angustiado com o texto, a vida passa a ser péssima, né? Então eu procuro ficar satisfeito com aquele pequeno texto que eu escrevi por dia, porque eu tenho muitos livros, mas todos eles foram escritos devagar. Eu trabalho muito, né? Então eu prefiro parar o texto num momento bom, para depois eu vou assistir futebol, ver televisão, vou ler. Eu gosto mais de ler do que escrever, eu leio muito, eu leio toda noite, eu não consigo ir para a cama sem ler, que é um hábito que eu tenho desde a adolescência, né? Na minha casa se lia muito. Então, a minha rotina é mais ou menos essa: acordar, inclusive eu só almoço, quer dizer, pode ser 2, 3 da tarde, na hora que eu terminei aquela tarefa diária. Aí o dia fica super relax, né? Você, por exemplo, eu gosto muito de futebol, aí eu ligo a televisão, ou é futebol, essas coisas todas, né? Então, eu tenho essa disciplina. Agora, eu acho que cada um é cada um. Tem gente que gosta de escrever de noite, a noite inteira, né? Eu, por exemplo, não gosto de escrever à noite. À noite, para mim, é outra coisa. É para ler, etc. Mas eu acho que isso varia muito, sabe? Eu acho que cada um deve seguir o seu ritmo, o seu processo, né? Gustavo, a gente falou um pouco no início sobre a presença dos animais nos seus contos, você deu alguns exemplos. Eles falam muito do lugar do homem na natureza, um tema importante para você. E era um tema importante também para a Hilda Hilst, nossa homenageada esse ano. E numa entrevista ela disse o seguinte, queria ler aqui: o homem não tem a compreensão do sacana que ele é. O homem não presta, já o cão é um ser maravilhoso. O cavalo, a vaca, o boi, todos eles. Tenho muita pena dos animais por eles serem tão mal compreendidos. E a impressão que nos seus contos há um esforço para compreender a relação entre os homens e os animais. O narrador de um dos contos chega a dizer que o Homo sapiens vive cego por sua soberba de espécie que se crê especial. Por que você decidiu retratar personagens animais com tanta proeminência no seu livro? E o que esses animais que você descreve revelam sobre a gente? Olha, assim, o tema da consciência é um tema que sempre me fascinou, né? E que a partir de que momento termina a fronteira entre o que é o ser humano consciente e o que é, né, um animal inconsciente? Esse é um tema que, enfim, tem não só a filosofia, mas a antropologia, né, a ciência cognitiva, vários campos do conhecimento têm se debruçado. Mas é um tema que
que me fascina. E é evidente que assim, não precisa muito para você perceber que a gente está falando, na verdade, de um contínuo e não de uma cisão radical. Então, se a gente está falando de um contínuo, então me interessa explorar o que a gente quer dizer exatamente com isso, né? Então, até onde a gente pode esticar esse contínuo. Agora, além disso, me interessa o fato de que a metáfora, em geral, é algo que sempre também eu sempre tive uma atração muito grande. Metáforas e analogias. E as relações com os animais, elas se prestam muitíssimo a relações, a metáforas, a analogias de todos os tipos. Então, dentro do mesmo espírito de falar de maneira oblíqua e indireta das coisas, para poder chegar melhor ao coração delas, às vezes você falar com analogia, por analogia, usando coisas que acontecem no reino animal, relações entre os animais, às vezes te permitem ver coisas que você não veria se você estivesse muito focado nos seres humanos, né? Então, esse primeiro conto do livro, por exemplo, é um bom exemplo. Ele fala de uma realidade humana muito clara, mas a melhor maneira que eu encontrei para falar dessa realidade foi do ponto de vista de um animal. Chegou uma pergunta do público para você, já faço. Perguntando se essas histórias que evocam, enfim, entremeadas de barbárie, podem ser mais inspiradoras, digamos assim, do que as histórias amenas. Eu acho que as pessoas buscam conflitos, né? Por que aquela história? Por que você passa devagar quando tem um acidente de carro na rua, né? Acho que o desafio é fazer isso de maneira que o leitor possa transitar entre várias dimensões ao mesmo tempo, não fazer algo que seja só denso e pesado, mas que você seduza ele um pouco antes de dar porrada, né? Ou que você oscile, que você alterne momentos, né? Em que uma história que parece ser uma coisa, na verdade, é outra. Então, eu gosto muito também disso de colocar pequenas armadilhas dentro das histórias, né? Que você conduz, leva o leitor pela mão, ele acha que é uma coisa, ele vai percebendo que é outra. Né? Melhor do que dizendo de cara, essa é uma história dura, sobre um tema duro, difícil. Quem quer saber de temas duros e difíceis? Duro e difícil já basta a vida. Vamos ler uma história sobre um macaco aqui. Olha que coisa diferente. Aí você vai ler uma história sobre um macaco, você acaba encontrando várias coisas ali, inclusive uma história dura e difícil, mas não só uma história dura e difícil. Sérgio, por conta dessa homenagem à Hilda aqui na Flip, tem se falado muito nos últimos dias sobre o desejo, erotismo, enfim, temas que eram importantes para ela e que são centrais na sua obra. Né? O erotismo? Também. O desejo, digamos assim. O desejo? Bom, quer dizer, eu acho que a arte é muito movida pela libido, né? Quer dizer, não necessariamente acontecimentos com o próprio autor, mas esse desejo é fundamental, porque o escritor, quer dizer, pode envelhecer, passar o tempo dele, mas se morrer o desejo pelo fazer, eu acho que aí acabou, né? Mas outro nível de desejo também nos seus contos, não é só o desejo de escrever. Eu queria lembrar só como exemplo o livro de Praga, que é um livro de 2011, que fazia parte daquele projeto dos Amores Expressos, que despachava os escritores para várias cidades do mundo, e eles tinham que escrever lá uma história de amor ambientada naquela cidade. O Sérgio foi a Praga, mas voltou não com uma história de amor, e sim com uma série de histórias, na verdade, de narrativas, sobre um personagem que era obcecado por várias figuras femininas de Praga. Uma pianista, uma estátua, uma boneca de pano, e uma mulher que supostamente teria uma tatuagem secreta com fragmentos de um texto inédito de Kafka em letras fosforescentes. Que é um fetiche bem específico. Né? Eu citei, tá? Isso é uma citação do conto, leiam. E o livro de Praga é um exemplo, claro, mas o sexo, o fetiche, o desejo estão em toda a sua obra. E qual é a relação para você entre desejo e escrita? Olha, quer dizer, primeiro tem que falar da experiência de Praga, né? Praga, esse programa Amores Expressos foi organizado por um cara altamente sonhador, que é o Rodrigo Teixeira, né? E que tinha dinheiro suficiente para bancar isso, que era mandar cada escritor brasileiro para uma cidade do mundo para escrever um romance sobre essa cidade. A mim coube Praga. Eu gostei muito, né? Porque
Eu tinha ido a Praga, vejam bem, em 68, no ano da primavera de Praga, quando o governo do Dubček estava no poder, né? Então estava caindo, digamos assim, o comunismo stalinista, né? Então foi uma época muito boa de Praga. Mas a questão é que logo depois os russos invadiram com tanques e realmente mataram pessoas, foi terrível, né? Agora eu voltei a Praga muito tempo depois. E foi uma experiência fascinante porque eu ficava perambulando pela cidade. Eu não escrevia, mas eu saía sempre com uma caneta, bic e papel e ia anotando tudo que via, né? E a figura de Kafka, normalmente, é inseparável de Praga, né? Kafka talvez tenha sido o habitante mais insigne de Praga, né? Embora ele fosse escritor de língua alemã, e eu estava hospedado num hotel, que era um lugar maravilhoso, em frente do Rio, lá, e tinha um novo Museu Kafka, né? Eu primeiro tinha jurado para mim mesmo, vou fugir de Kafka. Mas, na verdade, é impossível você estar em Praga sem se reportar ao Kafka. Então, eu acabei lendo livros sobre as mulheres na vida de Praga, de Kafka, né? E esse lado erótico, ele pintou porque eu pensei o seguinte, eu tinha que inventar uma obra de Kafka, porque, como o Gustavo disse, a imaginação é fundamental, né, para quem escreve, né? Aí eu inventei aquele texto, né, que é uma mulher, quer dizer, um texto que me seduziu, porque o meu personagem, embora sejam 7 narrativas, se não me engano, é sempre o mesmo personagem, que está perambulando por Praga como eu perambulei por Praga. E esse pedaço, ele realmente é convidado por um cara que aborda ele num café, né? E eu ia muito aos bares também, né? Frequentava lá um bar que chamava Jev Voodoo, né? Voodoo, esse negócio que eu gostava de ir lá. Eu estava sozinho em Praga, não tinha ninguém comigo, né? E eu gostava de ficar observando as pessoas. Então, botei meu personagem dentro de um bar, ele é abordado por um sujeito, né, que propõe a ele e vê a irmã dele nua com texto de Kafka. Tenta vender essa ideia de que é um texto verdadeiro, mas, na verdade, é um texto inventado de Kafka, né? Aí, quer dizer, esse é um lado bastante erótico do livro. É um lado bastante erótico. Embora não tenha acontecido nada entre o meu personagem e essa mulher. Mas o simples fato dela estar ali nua, com texto fosforescente no corpo, um texto de Kafka, já é uma coisa assim, né? E também tem agora eu estou me lembrando mais do livro, tem um texto que se chama A Pianista, em que o cara vai assistir uma pianista, quer dizer, um negócio que até aconteceu um pouco comigo. Eu estava visitando um museu lá, Museu Campos, se não me engano, e que era uma exposição do Andy Warhol, mas eu resolvi subir ao segundo andar para ver outra exposição que era de artistas tchecos, modernistas. E tinha uma escada lá que não era para subir. E essas coisas da imaginação, elas pintam de repente, né? Então o cara, na história, e não na minha história real, ele ouve os acordes de piano, quer dizer, o piano, uma música completamente desconhecida e fascinante. Então, ele sobe e dá de cara com uma mulher que é pianista. Agora, essa mulher, ao tocar piano, ela se envolve profundamente, sexualmente com o meu personagem. Agora, isso aí é uma fantasia, né? Uma fantasia. E uma fantasia legal para a literatura, aliás, porque a fantasia funciona. A literatura pode tudo, né? Pode tudo. Quer dizer, a literatura é um ato de tremenda liberdade, né? É um privilégio nesse sentido, né? Porque você pode escrever sobre aquilo que não aconteceu, como o Gustavo disse mais ou menos, né? Aquilo às vezes parece imaginação, é real, aquilo parece real, é imaginação. Quer dizer, e comigo, Praga foi uma cidade que puxou pela minha imaginação. Eu ficava perambulando o dia inteiro pela cidade, o dia inteiro sozinho. Mas eu estava solitário, mas não estava me sentindo nem um pouco triste. Eu estava vibrando com aquilo. E eu fui ver, por exemplo, Teatro de Sombras,
levando Alice do Lewis Carroll, por exemplo, e era um texto maravilhoso, né? Tinha uma hora que a Alice desse museu, aparece uma jovem, muito jovem, com os seios de fora. E era um momento maravilhoso, maravilhoso. Eu ali sentado, falei, eu ainda vou escrever sobre isso. Aliás, na minha estadia em Praga, eu aproveitei praticamente tudo que aconteceu comigo, não, tudo que eu vi, né? Tudo que eu vi, daquilo que eu vi, eu transformava em outra coisa e deu o livro de Praga. Como? Essa revelação foi quase bombástica que você ia fazendo aí. Como? Você ia fazer uma revelação bombástica sobre o... Enfim. Pode ser. Mas, olha, chegou uma pergunta do público, eu vou ler para você, do Wellington. Na sua visão, como é que a sua obra dialoga com os grandes contistas que vieram antes de você? E em que medida ela se diferencia deles? Dos contistas? Eu acho que com o tempo eu fui criando uma obra que eu acho absolutamente pessoal, né? Eu não gosto, inclusive, me sinto mais influenciado pelas artes plásticas, pelo palco, pela encenação, do que pela literatura propriamente dita. Eu acho que foi com um tempo que eu fui adquirindo isso, quer dizer, não é querer ser original a todo preço, você vai adquirindo uma voz própria, né? Com o tempo isso foi acontecendo comigo. Então, quando eu escrevo, eu não sinto... Eu gosto de ler contos, mas eu não me sinto influenciado pelos outros autores, né? Eu leio por prazer. Uma coisa é o Sérgio leitor, outra coisa é o Sérgio autor, né? Mas quando eu vejo um quadro, por exemplo, que me fascina, aquilo influencia diretamente a minha literatura. Então, todo o pessoal que fez crítica sobre o meu trabalho, a resenha, percebe isso, que eu tenho uma relação com o visual das artes plásticas muito grande. E também com a cena. Com a cena, por exemplo, no conto O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, há um personagem real, que é o diretor de teatro, um grande diretor de teatro, que é o Antunes Filho, né? E o Antunes Filho criou obras-primas do teatro. E Macunaíma, e fez o Eterno Retorno, que eram 3 peças do Nelson Rodrigues. Eu fiquei amigo do Antunes, comecei a ver os ensaios dele. Eu fui mais influenciado pelos ensaios dele do que pela obra propriamente dita. Eu tinha acesso àquelas pessoas todas que estavam levando aquela coisa maravilhosa, então o teatro é muito presente na minha obra, mas é literatura influenciada pelo teatro. Eu não sou um autor teatral. Embora eu já tenha trabalhado a minha tragédia, eu tenho um livro que chama Tragédia Brasileira, e que a Bia Lessa, essa diretora que no momento está sendo hipervalorizada, e com razão, né? Com a peça dela, O Grande Sertão Veredas, eu fiz com a Bia isso, e fiz com a Bia, eu adaptei para ela o Orlando da Virginia Woolf, né? Então o teatro esteve na minha vida. E essa relação que eu tenho com a Bia é muito forte. É muito forte porque a Bia, para mim, eu fiquei realmente extasiado com a encenação do Grande Sertão Veredas, né? Fiquei pasmo, né? Mas então, o palco, a cena, tem muito a ver com o meu trabalho literário. Gustavo, essa pergunta do público para o Sérgio mencionava a relação dele com a tradição do conto brasileiro. As primeiras críticas ao seu livro têm sido muito positivas, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. E um aspecto que elas costumam enfatizar aqui no Brasil é o fato de que os seus contos destoam um pouco de certas tendências dominantes na literatura brasileira contemporânea. O realismo urbano, a autoficção, esse tipo de coisa. Como é que você enxerga o seu trabalho nesse contexto da literatura brasileira contemporânea? Acho que isso tem a ver com várias coisas. Não foi exatamente intencional, né? Mas é sempre uma soma de circunstâncias. Parte do seu desejo pessoal, do seu projeto artístico pessoal, que às vezes nem você direito sabe o que é, e precisa um tempo até ele se cristalizar ou ficar mais claro para você, mas também, às vezes, circunstâncias um tanto aleatórias, né? Eu morei bastante tempo fora do Brasil, né? Por ser diplomata, morei anos na Argentina, então eu bebi muito, tive muito contato com a
a literatura argentina quando eu estive lá, não só com a literatura argentina clássica, né, Borges, Cortázar, mas os escritores argentinos contemporâneos, vários deles não foram traduzidos no Brasil, não são conhecidos no Brasil. Então, isso e é uma matriz bem diferente da matriz brasileira. E tem outras questões, outros cacoetes. Depois disso, morei no México, que é outro continente literário também, e isso, inevitavelmente, me marcou. Então, embora eu sempre tenha procurado ler, eu leio muita literatura brasileira contemporânea, eu leio tudo que sai, assim, eu procuro estar lendo, mas não foi exatamente planejado, né? Não escrevi para ser diferente, para destoar de ninguém. Eu escrevi do jeito que consegui, né? Que a gente escreve como a gente consegue escrever. E tem a ver com essas influências, mas tem a ver também com a minha trajetória profissional, que eu passei anos, tanto na academia quanto, enfim, no meu trabalho no Itamaraty, lendo, escrevendo muitos documentos, em linguagem científica, em linguagem burocrática, em linguagem seca, aquela terceira pessoa distanciada. Aquilo ali ficou entranhado em mim. Eu passei quase 15 anos assim trabalhando daquele jeito. Então, quando eu sentei para escrever, foi aquela primeira voz que saiu. E aquela era uma voz estranha para mim mesmo, né? Pô, cadê aquela primeira pessoa coladinha na realidade e tal, né? Eu não conseguia, eu tentava fazer aquilo ali, não dava muito certo. Não ficava bom. E eu acabei fazendo aquela estratégia clássica na literatura, que é transformar a sua desvantagem em vantagem. Você pegar aquilo que você considera uma falha sua, que te estranha, você tenta, então, peraí, vamos olhar isso aqui com calma e ver de que maneira eu posso fazer isso aqui render. E foi o que, afinal das contas, o que eu acho que funcionou. Então, justamente um certo tom distanciado, os primeiros amigos que leram falaram, pô, isso aqui está muito frio, bota uma primeira pessoa. Aí eu falei, não, se eu escrever a primeira pessoa, vai acabar saindo um escritor branco de classe média reclamando da vida por conta disso. Não, eu quero falar sobre outras coisas. Para falar de outras coisas, eu acabei, esse tom que no princípio soava estranho para mim acabou sendo útil. E você, Sérgio, como leitor da literatura brasileira contemporânea, o que te interessa mais, o que chama a tua atenção? Olha, o Gustavo é uma delas, está aqui comigo, já a relação. E eu li o livro da Carola Saavedra, é muito bom também. Mas eu andei lendo dois livros portugueses que são bastante bons, da editora Tinta da China, com quem eu vou até trabalhar agora. Mas eu também li muita coisa estrangeira, né? Eu leio, por exemplo, li pela primeira vez na minha vida o Guerra e Paz, né? Li o Guerra e Paz. Quer dizer, eu procuro me botar em dia com a literatura do mundo inteiro. Eu não privilegio a literatura brasileira como leitor, né? Mas leio, né? Mas leio, quer dizer, eu recebo muito livro em casa, mas eu não tenho tempo de ler esses livros todos, né? E tenho uma opinião que no Brasil está se escrevendo demais, né? Eu acho que precisa ter mais leitores e menos escritores, né? Mas... O seu filho, André Santana, é escritor também, né? Vocês trocam ideias sobre literatura? Como é que é? O que você aprende com ele sobre literatura? Não, a gente troca muita ideia. Por exemplo, inclusive, quando eu estou inseguro com o texto, eu costumo mandar esse texto para o André ler. Quem lê também é a minha namorada, a Cláudia, que está aqui presente, também lê e me dá palpite. Agora, eu ouço... Quer dizer, com o André eu tenho uma troca muito grande, porque eu já separado, o André morou comigo, se não me engano, 14 anos. Né? E o André é um artista integral, né? Eu admiro muito, porque ele não é apenas escritor, como ele é músico também, faz performance, e eu aprendo muito com ele, porque eu vou ver, no momento ele faz um espetáculo em São Paulo que chama Sons e Fúrias, e que é texto e música. Eu até já participei uma vez no palco, lendo textos meus, umas 2 ou 3 vezes eu participei do grupo dele, quer dizer, me senti muito renovado. Eu acho o André muito interessante como escritor, porque ele é extremamente arrojado, né? Eu diria que a literatura do André é mais radical do que a minha, né? Ele tem uma voz própria e está sendo bastante aceito pela crítica, né? Já tem tempo que a crítica
fala sobre ele, né? Que admira os textos dele, né? E tem um retorno muito bom. E eu, claro que eu fico interessadíssimo, né? Porque é meu filho, mas também porque eu gosto do que ele escreve. Se fosse um filho que eu não gostasse do que ele escrevia, seria constrangedor, né? Não, mas seria um problema, porque o que eu diria para ele, né? Pô, seria problemático, né? A gente está chegando, estamos na reta final, eu queria fazer uma última rodada de perguntas só. Gustavo, você tinha sido advogado e antropólogo, é diplomata, emprego estável, uma vida. O que leva uma pessoa, na sua posição em perfeito juízo, a escrever ficção? Quer dizer, o que a literatura oferece que o resto da vida não te oferecia? Olha, vou responder com a história que aconteceu no lançamento do livro em São Paulo. Na hora das perguntas, estava aparecendo um senhor lá, levantou a mão e falou: o que você espera da vida? Aí eu fiquei em pânico, assim, para ganhar tempo. Eu falei: não, vamos ouvir outras perguntas e depois a gente responde e tal. Aí levantou a mão uma mulher e falou: eu não tenho uma pergunta, não. Eu falei: ai, meu Deus. Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu estou absolutamente perplexa, porque eu abri o livro ao acaso e encontrei no livro o nome de um amigo meu, com quem eu dividi apartamento aqui em São Paulo. Eu não sei o que ele está fazendo no livro. Ele é personagem do livro. Eu estou absolutamente perplexa, só por isso. Aí eu virei... É isso que eu espero da vida. Esse tipo de acontecimento. Porque a vida sem esse tipo de acontecimento não vale a pena. Tem outros motivos também para estar aqui ao lado do Sérgio Santana, né? Mas, em suma, porque é mais complicado viver sem escrever do que escrever. E, Sérgio, o último conto do seu livro mais recente, Anjo Noturno, se chama Um Conto Fracassado. E ele mostra um escritor às voltas com as dificuldades que todo escritor enfrenta, né? As incertezas, para começar, uma ideia que não se desenvolve, um personagem que era para ser fictício, mas acaba se parecendo demais com o autor. Mas, no fim dos contos, não é um conto fracassado, claro, tanto que ele termina com essa bela reflexão que eu queria ler para vocês aqui. O conto fracassado era híbrido, não tinha um enredo preciso, porque havia pretensões do autor de abarcar vários enredos possíveis. Havia um desejo de salvação pela palavra, de uma prosa errática e musical que contivesse múltiplos significados e, por outro lado, um desejo de clareza e precisão. Durante a escrita, houve longas interrupções, becos sem saída, desespero do autor, inveja dele dos contistas contundentes e enxutos. Ao mesmo tempo, uma pulsão de silêncio, uma tendência à fantasia, ao mistério, à abstração e à harmonia pura. O conto se queria tão belo e maldito como uma flor do mal de Baudelaire. E, no entanto, o contista almejava o tempo todo o perfeito infinito. Então, para terminar nossa conversa, eu te pergunto, depois de 50 anos enfrentando esses becos sem saída da literatura, as angústias, as alegrias, o que te move a continuar escrevendo? Pois é, quer dizer, como eu acho que o desejo ainda permanece de pé, então o que me move é isso, é vontade de pensar o próximo trabalho que eu vou fazer, que seja um trabalho que eu não fiz ainda, né? Eu procuro isso, mas é como eu estou dizendo, eu estou lentificando meu ritmo, também por uma questão de qualidade de vida, né? Porque eu já disse, a literatura, escrever me angustia. E eu não estou afim de sentir tanta angústia assim. Eu estou afim de aproveitar meu tempo com prazer também, né? E esse prazer é curioso, porque às vezes eu tenho prazer e não fazer nada. Absolutamente nada. Eu acho legal isso, né? Você ficar ali, até deitado numa cama ou sentado numa cadeira, sem fazer nada. Quer dizer, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Deve ser a primeira vez que aplaudem alguém na Flip por dizer que não faz nada, né? Mas e o prazer da escrita? Para além dessa angústia, você tem prazer também em escrever e enviar o texto pronto? Olha, eu tenho prazer, estou tendo mais agora, porque
Quando a coisa começa a dar certo, o prazer é muito grande. Mas é angústia também, porque o Gustavo deve saber bem, as coisas não nascem prontas, né? Aquilo que aparentemente pode parecer ao leitor como uma coisa com um ritmo bem feito, na verdade aquilo custou muito ao autor fazer, né? É uma coisa que praticamente todos os autores estão de acordo, né? Que dá trabalho, é que esse trabalho é que faz a coisa soar espontânea, né? A espontaneidade pode até dar certo eventualmente, mas não é o habitual, pelo menos para mim não é habitual, né? Agora, eu tenho uma coisa, uma intuição, uma ideia na cabeça, um ritmo, um sentimento na cabeça, que eu procuro transferir aquilo para o papel, né? Então, isso me move, quer dizer, me move a escrever, né? Embora algumas vezes, quer dizer, já tenha pensado em parar, mas sempre vem mais coisa, né? Não tem pensado em parar, porque às vezes falar, pô, cansei, já fiz muito. Eu acho, sinceramente, que eu não devo publicar muitos livros. Não devo, porque eu acho que escrever um livro por ano, por exemplo, embora tenha autores que façam isso, eu não acho que é legal, porque eu acho preferível, a não ser que você tenha, realmente você seja um dínamo, né? Eu estou querendo escrever menos e melhor, né? Aí, esse é o caso, né? Bom, aguardamos o próximo livro, então. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Boa noite.